Hello, how are you? Olá, como vai você? Você viu a nossa grande novidade? O nosso projeto Eu Não Erro Mais. Eu Não Erro Mais. Isso mesmo. É um projeto em que eu, vou trabalhar a disciplina de inglês. Nessa nossa primeira aula, a gente vai ver um pouquinho de algumas dicas simples que podem te ajudar a melhorar a sua pontuação nessa disciplina, ok? Você já sabe, né? Se você quer saber cada vez mais das nossas novidades, vamos lá, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você gostou, deixe o seu joinha e, gente, siga a gente nas redes sociais. Muitas coisas muito bacanas estão acontecendo por lá, ok? E é claro, agora a gente tem uma plataforma, você já viu isso? Dá uma passadinha por lá, ok? Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, vamos lá, vamos começar. Como eu falei com você, nós temos agora, gente, a disciplina de inglês, né? E a gente precisa pensar no nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo, professor? Eu vou fazer uma prova do Enem. Você precisa traçar agora, então, o quê? Você precisa ter em mente onde você quer chegar. E a gente vai trabalhar junto o quê? A disciplina de inglês. E aí você me pergunta, how? Por que eu coloquei esse how, esse como? Como que você vai me ajudar a melhorar o meu desempenho? Gente, eu sei que o inglês, às vezes, traz alguns desafios, alguns obstáculos, né? Nem todos nós somos o quê? Temos uma fluência. E como se trata de uma prova, a gente precisa ter o quê? Strategies, ou seja, estratégias. Se você não traçar uma estratégia, uma forma de você conseguir minorar um pouco os efeitos daquelas dificuldades que você tem, vai ficar um pouco mais difícil. O meu papel aqui é justamente te ajudar nessa caminhada. Então, nós vamos ver agora algumas questões que vão tratar e eu vou tentar dar para você algumas dicas. Às vezes, numa mesma questão, eu consigo usar mais de uma dica, tá bom? O que importa é você não desistir da prova, não chegar na prova de inglês e já ir marcando uma alternativa só de em cima a baixo. Tente ver o que a prova está te falando. Nós vamos extrair informações da própria prova para poder nos ajudar, a nos sairmos bem, desse exame. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre falo com vocês, desde sempre, é o quê? Uma linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquilo que está escrito. E a linguagem não verbal são o quê? São os gráficos, as figuras, aquilo que não usa necessariamente o quê? Palavras. Gente, nada que é colocado no Enem, nenhuma figura que é colocada ali, é colocada à toa. Tudo tem o quê? Uma motivação. Várias vezes alguns alunos marcam as questões sem nem lerem, sem nem analisarem, não lê o enunciado, não analisa a questão, não dá nenhuma chance, para a questão. Então vamos lá. Se você pega uma questão como essa daqui, você vê que nós temos aqui um título, Millennium Goals. Aí você pensa, milênio? Milênio. É parecido, nós vamos falar sobre isso um pouco mais pra frente nessa mesma aula. Gente, olha só, tem várias coisas aqui, você já vai sair traduzindo cada uma delas? No Enem, se você não tem uma proficiência, no inglês, vá para o enunciado. Primeira coisa, leia o enunciado porque ele vai estar em português. E você já vai saber, você vai ter uma base de raciocínio, por onde construir o seu pensamento. Então, aqui começa, definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados. E olha só, já falou para você aqui, milênio são algumas metas. Você já aprendeu, então, que aqui eu estou falando de metas, do milênio. Entendeu? E fala que são 8 objetivos. Então, por isso que eles até começam com um verbo, Você pode ver aqui, ele tem uma situação que ele precisa melhorar. Então, por isso que ele estabeleceu metas. E ele fala que apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo. Ou seja, são problemas que nós temos aqui também. E você, pela figurinha, você vai olhar a figura e você vai ver o que está escrito. Aí nós vamos para uma segunda coisa.
Professora, aqui, ó, você vai ler assim, né? Nossa, parece com a palavra, né, erradicar. Exatamente. Aqui tá falando de education, educação. Então, tô falando o quê? Para você poder erradicar o quê? A pobreza extrema também, né? E a fome. Nesse daqui você vê que tem um lapisinho. Olha aqui, education. Ah, professora, é uma palavra cognata. Professora, aí eu vou vendo assim outras coisas que podem me ajudar. Mortality. Ah, professora, mortalidade. Eu tô falando aqui combat. Olha lá, combater. Você já consegue entender HIV e AIDS, né? Porque a pronúncia em inglês é diferente, mas em português mas a maneira de escrever é a mesma, né? E assim a gente vai, gente. Aqui, global. Ah, professora, é global. Maternal. Ah, professora, maternal. Gente, nós precisamos usar os cognatos. Os cognatos são aquelas palavras que a grafia, ela é semelhante. Mas se for um cognato verdadeiro, além da grafia, o significado vai ser também bem semelhante no português. No caso dos cognatos falsos, são aquelas bananas que a gente encontra pelo caminho que a gente não pode escorregar. Mas, gente, já foram feitas pesquisas em que 90% dos cognatos que vão aparecer numa prova de inglês são cognatos verdadeiros. Então, ó, entra de cabeça, vai com todo o seu conhecimento e assim você consegue fazer. Essa questão eu já li ela lá atrás para você, né? Quando a gente vai ver, vai analisar ponto a ponto aqui, a gente vê o combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. Gente, do ensino universitário, aqui tá falando o quê? Pra gente poder, a melhoria da educação, o quê? Primária. Então, não é do universitário, né? Aí depois ele fala a redução da mortalidade adulta. Olha aqui, a gente consegue ver aqui, ó. É até um teddy bear, né? É um ursinho. E tá falando o quê, gente? Se você não conseguiu entender que child vem a ser uma criança, observe pela figura. Não é sobre a mortalidade adulta, né? Se nós formos para a letra D, a parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. Quando a gente começa a ver aqui aquilo que está precisando de melhorias, e quando você fala em valorização, você vai perceber que não são, gente, das crianças. A gente vai falar aqui, por exemplo, para você promover a igualdade de gênero e o empoderamento quê? Feminino, tá bom? E na última, na letra E, fala a garantia da sustentabilidade ambiental e do combate ao trabalho infantil. O que está falando aqui em relação às crianças é redução da mortalidade infantil, tá bom? Então, porque tem a palavra que é mortality, que ia te ajudar muito na resolução dessa questão. O que nos resta? A letra C, a promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza, que tá igualzinho no texto, tá bom? Agora, olha só, uma outra aqui, gente, podemos ter o que? Vários gráficos. Quando eu falo de gráficos, podem ser tanto assim, né? Podem ser aqueles também que vão subindo, né? Retângulos assim enormes, vão comparando, né? Como se fosse uma escadinha. Por que não uma tabela? E aí, olha só, observe os gráficos, leia, né? Tire informações daqui. Algumas palavras, gente, os cognatos vão ser usados aqui também. Por exemplo, transportation. Transportation tem a ver com transporte, professora. Industrial tem a ver com indústria, professora. Agricultural. Você está entendendo como que você pode usar, por exemplo, o erro dessa daqui é porque as queimadas poluem menos. As residências e comércios, se você for ver aqui, ó, residências e comércios, vamos achar aqui, ó. Aqui, ó, olha como é que você pode usar as palavras aqui, ó, cognatas. Tá aqui, ó, 10,3%. E aqui o efeito são os menores emissores de gases de efeito estufa na atmosfera. 10,3%. Tem algum que é menor que 10,3%? Com certeza. Perceba que não é uma coisa, gente, extremamente escalafobética. Já ouviram esse termo? É uma coisa extremamente palpável. Aí ele pega e fala assim, ó, os combustíveis utilizados nos meios de transportes, a teacher, vehicle transportation. Ah, aí você aprendeu o que? Que fuels, no caso aqui, vão ser os combustíveis. Tá falando que eles poluem mais do que as indústrias. Você consegue ver que a indústria, mesmo que você não tenha entendido o total, totalmente, né, o que está escrito aqui, você vai ver que uma tá 14% e a outra tá 16,8%. Então é justamente o contrário. Gente, e assim você vai fazendo paulatinamente, com calma. Com calma. Não é uma prova que, se você tem dificuldade na língua, que você vai fazer correndo, tá bom? Você precisa o quê? Ter calma para poder fazer passo a passo, ok? E agora, olha só, próxima aqui, ó. Você precisa ver o que a questão tá te trazendo. Gente, professora, eu não conheço Coldplay.
geralmente eles colocam, né, músicas de pessoas famosas. Por exemplo, 2019, por exemplo, teve a Madonna. Mas acredito que muita gente conhece, né? Tanto essa música Viva la Vida, né? Quanto o Coldplay. Se é uma música, você fala assim, então vai ter o quê? Uma sonoridade, vai tentar passar uma mensagem para nós, né? E aí, o que a gente precisa, analisar em cada uma das coisas? Vamos ler o enunciado. Letras de músicas abordam temas. Professora, se eu não soubesse, era só ler o enunciado? O que eu te falei? Às vezes você vai ficar traduzindo Viva la Vida. I used to rule the world. Nossa, meu Deus, o que quer dizer isso? O que tá falando? Olha lá, é uma música que abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos. Então vai ter alguma palavra que vai ser repetida e que é isso que ele está querendo que eu ache. Ok. Podem ser trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém. Gente, se você conhecer um pouquinho da língua, você vai ver que a expressão I used to significa que eu costumava. É alguma coisa que você costumava, mas infelizmente aquilo não é mais uma realidade. Então grava aí, cadê seu caderninho para você poder ir anotando cada uma dessas dicas que eu tô falando para você? E ali realmente aqui fala, I used to e depois fala now. Alguma coisa mudou. Você costumava, né? Ser alguma coisa e esse you said to vai te mostrar que aquilo não é mais uma realidade. Aqui fala you said to e depois no final já fala 1 minute I held the key, next. Num minuto você está acontecendo alguma coisa e depois já muda completamente de figura. Gente, só de você fazer isso você já conseguiria fechar, colocar aí na questão número A, costumava ter o mundo aos seus pés e de repente você vai se ver o quê? Sem nada. Perceba que eu não traduzi a música tipo assim, de propósito para você, porque às vezes algumas questões são chaves que nós precisamos saber. Então anota aí essas coisas que eu estou falando para você. Outra coisa, gente, eu preciso ver a fonte, né? Na outra nós vimos qual que foi o gênero e agora a fonte. Aqui fala Transportation Security Administration. Professora, essa transportation aparece pra caramba, hein? Pois é. Security tem a ver o quê? Com segurança. Então, administração, o quê? Que tem a ver com a segurança e algumas das coisas o quê? Que estão o quê? No transporte. Professora, mas aí, o que de verdade quer dizer essa questão aqui? Isso aqui, gente, é o nome de uma... de um setor que ele é responsável pela questão da segurança. E aqui ele pega e fala assim para você, Notice of Baggage Inspection. Professora, inspeção. Tenta ver a sonoridade das palavras, mesmo que você não saiba a pronúncia delas correta. E do que vai tratar esse texto? Vai tratar o quê? De uma... quando você vai, por exemplo, assim, viajar, você está no aeroporto, por exemplo, né? O que aconteceu? Por lei, esse setor aí, ele é responsável por ele inspecionar a sua bagagem. Não quer dizer que todas as bagagens vão ser inspecionadas, mas essa daí, quando vier com esse avisozinho, ele vai te informar o quê? Se a sua bagagem foi ou não inspecionada. E aqui fala, as instituições públicas fazem o uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso voltado a passageiros tem o objetivo de quê? E olha só, aqui, por exemplo, assim, quando você vê Your bag was among those selected for physical inspection. Ou seja, o que está falando aqui? Que a sua mala, por isso que ela vai estar tipo com essa etiquetinha, né? A sua mala ela foi selecionada para poder passar por essa inspeção. Então, por isso que nós vamos marcar a letra C, informar que a mala foi revistada pelos oficiais da segurança, né? Por essa instituição, por esse setor, tá bom? Então, mas isso tudo, você já conseguia ver aqui, Você conseguia ter uma ideia, que é um quê? Um setor o quê? Que faz parte do governo. É uma coisa oficial, tá bom? Agora, olha só, gente, linguagem verbal e não verbal. Nós continuamos ainda, porque, olha só nisso daqui, nós temos várias coisas escritas. Fala, if you can't read it, why eat it? Então, se você não consegue ler, por que você vai comer aquilo, entendeu? Mas observe, mesmo que você não tenha entendido completamente o sentido, perceba, nós temos uma criança que ela estava fazendo o quê? Ela está comendo uma batata, um chips, está escrito aqui, né, chips.
E você perceba que você não consegue ler aqui. Então, daqui, ó, onde está a mãozinha, perceba, gente, ó. Opa, sorry. Perceba que ele sobe aqui, ó. Ele vai dar um zoom, ele amplia aquilo que está no alimento. Perceba, ou seja, ele quer dizer alguma coisa que estava muito pequeno, você não conseguia ler, e você precisava o quê? Da ampliação. E a ideia dele é qual? Nós vamos saber no enunciado. O que fala o enunciado para nós? Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária de vários países. Ah, professora, tem a ver o quê? Implementação de políticas, todas relacionadas ao quê? À alimentação. E aqui ele pega e fala que a partir da campanha If You Can't Read It, Why Eat It? Os leitores são alertados para o perigo de... Ah, professora, então é uma coisa que você é alertado e tem a ver com o alimento. Ali tá, ele colocou bem grande para você assim os ingredientes. Ah, professora, entendi. Aí ele pega e fala assim para você, acessar informações equivocadas sobre a formação química dos alimentos. Aqui não está falando diretamente, né? Não tá, onde é que eu vou acessar? Não, aqui está falando o seguinte, os consumidores, olha só, prestem atenção de quais são os ingredientes que fazem parte da composição daquilo que você está ingerindo. Então, por isso que a resposta é consumirem alimentos industrializados sem um interesse em conhecer o que é a sua composição. Porque muita gente não olha nem data de validade. Entendeu? Então eu preciso olhar isso para poder o quê? Faz parte o que da campanha que eles pretendem, né, desenvolver. Olha só as demais alternativas. Ao perigo de desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. Quando você vai ler aqui embaixo, ele pega e vai ele não vai falar para você em relação justamente a esses problemas, né, que você pode desenvolver. Ele vai falar o quê? Exatamente qual que vai ser, por exemplo, assim, that means less of the good stuff your body needs. A composição que ele é feita, o tipo de produto que é extremamente o que? Processado. Isso não vai fazer o que? Bem ao seu corpo. Mas não fala necessariamente aqui, por exemplo, de problemas de saúde, tá bom? E geralmente, gente, é muito interessante, já caiu no Enem anteriormente, falando de um tema de redação, falando sobre a publicidade voltada para o público infantil. Então, é um tema, podemos dizer assim, bastante recorrente. Eu vou falar aqui agora das conexões com assuntos estudados e com a sua experiência de vida. O que acontece? Você vê ali que está falando de globalization. Gente, você não precisa de ler o texto todo para você ter uma ideia do que é globalização. Porque você tem esse conhecimento, você tem um conhecimento prévio, você sabe das conexões, né, que existem. O mundo hoje está todo interconectado, né? Está todo ligado. Então, use. Se você viu lá algum termo que você conhece, que você sabe do que se trata, pensa, eu tenho como me posicionar sobre isso. E aí sim você parte para a questão. Mas, professora, é muita coisa para eu poder ler. Vamos para o enunciado. Ele fala, o infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam. Qual que é a questão aqui, gente? Você precisava saber o que esses conectivos trazem para você. Saiba que você vai ter uma aula específica só sobre conectivos comigo. Por isso, você precisa ficar atento. Mas, olha só, você precisava, para poder resolver essa questão, por exemplo, você precisava ver o quê? Ah, professora, nós temos aqui 91%, 92%, são algumas coisas que estão bem assim, bem ampliadas, né? Fala assim, 91% dos executivos, né, que tratam dessa área de negócios, eles concordam que o inglês é a língua internacional dos negócios. Isso é uma coisa. Só que depois eu precisava saber que but vem a ser o quê? Um conectivo que vai trazer a ideia de contraste. Mas... entretanto, né? Contudo, todavia, os investimentos que as companhias fizeram, gente, eles não conseguiram, né, não conseguiram assegurar que as pessoas que trabalham com negócios, elas consigam o quê? Se comunicar. Ao mesmo tempo, aqui embaixo fala que 92% das pessoas que trabalham nessa área, né, mas não são falantes de inglês, né, não são nativos, né, são igual nós, assim, nossa língua, né, oficial é o que? O português, não é a nossa língua mãe, né, o inglês. Seria muito bom, né, já iria adiantar muita coisa. Então, para nós, por exemplo, que não somos nativos,
as pessoas concordam, elas dizem o quê? Que a comunicação em inglês, ela é de uma importância, assim, muito grande para o emprego delas, né? Seria vital. Mas mesmo assim, 7% deles, eles falam, né, que o inglês que eles têm atualmente, o nível, as habilidades que eles têm, são o que suficientes para o serviço. Ou seja, apenas 92% falam que é muito importante. Mas, entretanto, contudo, todavia, o quê? Não, apenas 7% conseguem, né, ter as suas habilidades capazes, né, de fazer, de ter sucesso no emprego. E aqui, gente, por isso que nós vamos aqui para um contraste entre aquilo que é ideal e aquilo que é o quê? O real sobre a comunicação de inglês nesse mundo empresarial. Por último, nós vamos ver aqui uma questão. Nossa, professora, enorme essa questão. Exatamente. Nossa, não tem nenhuma figurinha para te ajudar, né? Aqui nós vamos o quê? Só da linguagem, o quê? Verbal. Meus queridos, vamos para o enunciado. Nós vamos para o enunciado porque eles que vão ajudar. E aí, gente, o que você pode fazer para ajudar nessa interpretação? Você pode também ler o que? As alternativas, antes mesmo de você ler esse texto, tá bom? E aqui fala o seguinte, com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidade de opinar sobre serviços oferecidos. Ah, professora, isso é verdade, existe mesmo, né? Nesse sentido, segundo o texto... então eu preciso focar minhas maiores atenções no segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de... Gente, perceba, teve o primeiro site, no texto 1, né, que fala de um site, eles têm uma proposta que de mudar um pouco, né, a forma da educação, e ele coloca lá anyone, anywhere, que no caso seja, que possa atingir qualquer pessoa, em qualquer lugar. A proposta deles é muito bacana e eles pegam e já falam aqui onde eu sublinhei. Eles se apresentam, eles são uma organização que o objetivo deles não é lucrativa e eles têm o objetivo de mudar a educação for the better, ou seja, eles pretendem o quê? Melhorar essa educação. E eles colocam, e isso seria uma coisa que seria gratuita aqui, ó, free of charge. E aí o texto 2, ele já te falou. O primeiro apresentou o serviço, o segundo o quê? É um comentário sobre esse site, né, que foi divulgado. E ele pega e coloca assim, ele já começa falando que ele não teve problema nenhum com o site até há pouco tempo. E ele fala que para ele, the problem, gente, se você entendeu, the problem, ele falou assim que o problema é, mesmo que você não entenda aquilo que vem depois, que ele vai falar é a forma com que essa academy, né, está sendo promovida, as ideias e tal. Ele fala da questão também como que a mídia tem lidado com isso, achando que vai ser uma educação o quê? Revolucionária. Gente, se ele fala que é um problema, ele está fazendo o quê? Ele não está o quê? Elogiando. Ele vai estar o quê? Criticando. E ele critica justamente a concepção de educação no qual se baseia essa organização. E tanto é que no final ele fala assim, que we want to do better things. Ao invés de você melhorar, né, aquilo que já foi proposto, a ideia é o quê? Por que não fazer novas e melhores, né? Na verdade, coisas melhores, ou seja, coisas diferentes. Tá bom? Mas isso tudo, se você entendesse aqui, the problem, né, você olhou um texto assim, qual que é a minha ideia aqui? Não é nem a questão da resolução da questão, mas você vê como que você olha um texto, acha o texto enorme, que você não vai conseguir entender aquilo tudo, aí você parte para o enunciado e para as alternativas, eles vão te dar uma ideia daquilo que você pode esperar, ok? Então, gente, por hoje é só. Nós estamos apenas começando essa caminhada juntos. Fique conosco, sempre tenha um caderninho para você poder anotar. Entre na nossa plataforma. Em relação às redes sociais, você já sabe, né? Muita coisa bacana acontecendo por lá. E esse é o nosso projeto, né? Eu não erro mais. Conto com vocês. Um grande abraço. See you later. Bye, bye.